Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Mercado. O convidado de hoje tem história para contar e é disso que a gente gosta. Aqui comigo o Oscar Rodrigues, um dos fundadores do Grupo Líder, que agora acho que a gente também pode chamar de influenciador digital. Seja bem-vindo, seu Oscar. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês e eu gostei do influenciador digital. O prazer e a honra é toda nossa. Muito obrigado. Prazer enorme. Eu gosto de falar, eu gosto de comunicar, eu acho que tudo neste mundo é comunicação. Está no lugar certo. Isso. E eu digo sempre que eu tive a felicidade de viver essa época de tecnologia tão avançada, né? Que fiz as pessoas te interagirem. A internet deu liberdade para as pessoas, democratizou a comunicação, todos têm direito, falo que... E fez as pessoas se comunicarem entre si. Isso é muito importante porque se você vê o tempo passado, o tempo do meu pai, como é que fazia para se comunicar? Eu ainda vivi, menino, para mandar uma carta para o Rio de Janeiro, ou falar para o Rio de Janeiro, ali para o Palácio do Governo, que tinha lá radional. Ficava horas de espera. Olha só. A maravilha que nós estamos vivendo aqui, imagem, som. Exatamente. Uma coisa não é loucura, não, uma coisa maravilhosa. Maravilhosa a comunicação entre os povos, a comunicação entre as pessoas. Eu acho que a tecnologia, a internet, foi aconteceu como quando aconteceu a luz elétrica, a rádio. Você viu, tirou muitas pessoas da solidão, idosos que ficavam em casa. Fiz do celular, primeiro celular que eu tive em 1993, foi o Motorola. E ele só falava, só se havia para comunicação. Nem quando chegou o BIM, era que a gente sabia quem estava ligando. Foi uma novidade muito grande. E hoje faz tudo, né? Tudo, que maravilha, uma maravilha. Exatamente. Então, eu digo para você que, para mim, eu gostei demais, eu estou gostando, eu estou amando. E a gente também que acompanha. Mas para mim e para a empresa que eu trabalho foi muito importante porque me deu a facilidade de me comunicar com as pessoas que trabalham conosco. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Nós trabalhando na empresa lá, 16 mil pessoas. E eu fui uma facilidade, eu senti uma diferença enorme, gente. Eu imagino, mas seus carros vão para a época que não tinha. Quando eu entrava lá, como eu entro agora nas lojas, como as meninas me olham, como os rapazes me olham, como eles me dão um bom dia. Senhor Oscar, tudo bem? Tudo bem? Senhor Oscar, depois tira uma foto com a gente aqui, tá legal. Hoje as meninas, eu fui na Batista Campos, senhor Oscar, nós viemos sábado, o senhor liberou, porque agora... Eu liberei, depois a gente vai falar da caixa das camisas, né? Pra gente vestir as camisas, sábado o senhor vê o que a gente quer fazer. E olha... Elas melhoraram até a imagem. As meninas não vêm mais desarrumadas, claro, porque elas já sabem que vai aparecer na rede social. E se ela aparecer na TV? No vídeo? Elas gostam. São poucas, é difícil. Então, foi uma coisa muito boa. Deu a facilidade dessa comunicação entre nós, sabe? Esse negócio do bora trabalhar. E, olha, legal, foi muito bom. Tem um senhor que trabalha conosco produzindo camisas e eu pedi um dia para ele, disse, Nápio, arruma sem camisa para mim, vamos fazer uma camisa, bora trabalhar, só escrito, bora trabalhar. Aí fizemos. Aí eu disse, eu vou dar para meus amigos, eu tenho um grupo de amigos que a gente vai para fazenda e tal. Aí os meninos pediram, eu disse, Nápio, faz meu camisa. Ele fez. Mas não faz cara, ele fez R$25, enfim. Aí eu pus para vender, vendeu tudo. Mais 1.000, vendeu tudo. Mais 1.000, vendeu tudo. Fiz 3.000 agora, vendeu tudo. Aí eles foram dizendo as cores que queriam. Uma maravilha, viu? E eu sou agradecido a Deus, eu vou repetir, de estar vivendo essa época de liberdade de comunicação, de facilidade, que é tudo, né? Exatamente, mas agora eu quero ir para um tempo que não tinha isso. Lá em 1961, quando tudo começou, 12 anos depois vocês abririam a primeira loja no bairro da Conda, então eu quero que o senhor compartilhe um pouquinho da sua história com a gente. Eu até me pergunto, Bel, como era que funcionava? Hoje, algumas lojas que nós temos, nós ficamos de um dos primeiros supermercados que tinha em Belém. E ele tinha 8 lojas. Era alguma coisa grande, né? Ter 8 lojas. Como é que ele controlava aquilo? Não tinha nenhum computador. O primeiro computador que nós tivemos foi em 1984, 83, que eu tentei fazer a folha de pagamento do computador. Era manual, era na máquina datilográfica, de datilografia, todos eles. É incrível. E eu acho isso é maravilhoso, é lindo a gente acompanhar essas diferenças, essas evoluções, a facilidade que tem.
Hoje, se o sistema cai, a gente sempre tem a redundância, né? Mas imagina por qualquer coisa, um acidente, para tudo. Ninguém trabalha mais. Então foi uma coisa, evoluiu. Como era que se fazia preço de mercadoria, como era que mandava para a loja? Eu nem consigo. Mas nós começamos, sim. A primeira loja de varejo que nós tivemos foi em 1975. Na verdade, isso é uma história que toda a família tem sua história. A família é uma, né? Todos nós. E você vai ver que quando você chegar onde eu já cheguei, com fé em Deus, vai chegar. Amém. Você vai ter sua história para contar. Todos nós temos nossa história. História de lutas, de desafios, enfim. Então, a gente não trabalhava com varejo. Eu nunca tinha entrado num supermercado. Nós viemos de Igarapé-Miri para cá em 1972. Eu tinha 26 anos, ou 28 anos, não, 28 ou 30 anos, por aí. E nós viemos trabalhar com atacado, porque nós vendíamos mercadoria para o Amazonas. Eu sempre digo, gente, esse estado é muito rico. Aí eles vão dizer, não é rico, rico é São Paulo. Não é não, o nosso é. O nosso tem uma riqueza enorme. Concordo. A localização que nós vivemos é estratégica, maravilhosa. Uma vez eu tive uma feira de supermercados aqui, veio uma jornalista dali muito famosa, fazia uma palestra, me pediram para debater com ela. Ela começou, não, das vezes ela disse que o Pará tem suas dificuldades, a distância. Eu disse, opa, distância não, quem está longe é vocês. Exatamente. Vocês que estão longe. Isso mesmo. Vocês estão lá perto da Malvina, da Argentina, nós não. A gente pega aqui um voo de 6 horas de tempo, nós temos ali em Miami, temos em Lisboa. O navio chega aqui, pega o produto aqui e leva direto. Tem que rodar toda essa costa aí. Então, a localização nossa é privilegiada. Nós temos um estado rico, forte, grande. Eu fiquei muito feliz e eu não aprendi a torcer por futebol, mas ontem eu torci pelo Águia de Marabá. Porque quem é o estado no norte que tem um time como o Águia de Marabá? Ninguém. Claro, no sul tem. Aqui, e fazem muita comparação conosco aqui, estou falando do estado, com algumas cidades, com Amazonas, não tem comparação. Lá não tem nada. Aí eu andei, tem a cidade de Manaus, o resto é mata virgem. Aqui não. Cada município que você vai é de uma riqueza enorme, riqueza, minério, tudo. Então eu queria dizendo, quando nós viemos para cá, a gente não tinha estrada nenhuma. As cidades do Baixo Amazonas era tudo abastecido por barcos. E a gente carregava os barcos com mercadoria e ia vendendo para os ribeirinhos lá. Esses eram chamados regatão? Regatão, Sempre foi assim. Meu pai, lá em Igarapé-Miri, tinha muito engenho de cachaça, porque a produção era só aqui. E não tinha estrada. Belém-Brasília não estava nem asfaltada ainda totalmente, que foi a redenção do estado do Pará, foi Belém-Brasília. Então nós fazíamos. E aí as coisas cresceram lá, a gente precisava ter um endereço em Belém. Eu tinha casado, meu irmão Osmar também, que é o mais velho, e os meninos estavam muito pequenos, e a gente queria trazer para eles para estudar, porque realmente estudaram, e nós ficamos na cidade velha, estudaram no carro, passaram todo o tempo deles lá. E aqui a gente comprava mercadoria para vender para o pessoal do interior e para abastecer os nossos barcos que iam para o Baixo Amazonas. É uma luta enorme. Mas foi uma época de muito crescimento. Com todas essas dificuldades que a gente tinha, olha, o Brasil estava num crescimento assim. O governo estava construindo a Transamazônica, cortando o país de fora a fora, construindo a hidrelétrica de Tucuruí. Aqui não tinha energia. Não tinha energia. Era uma usina, não sei o que. Mas precisava fazer ao Brasa do Norte, veio para cá e eles exigiram, só vinham se tivesse energia, e construíram a hidrelétrica, um monstro. Então, muito dinheiro circulava, dinheiro mesmo, dinheiro moeda. Hoje não se vê mais dinheiro moeda, e eu fico pensando, se fosse agora, aí o assaltar, levar. Não, totalmente. Nós começamos a fazer. Mas eu sabia que um dia esse bom, como se diz, ia acabar, porque... E a gente só trabalhava em atacado, caixas fechadas, caixas, bolacha, charque, sabão. Dificilmente
Tinha um supermercado perto de casa, metralhadora. Eu fui lá, eu achei muito bonito. Eu me apaixonei, achei bonito, outra coisa. Depois tinha o supermercado Carisma, também um supermercado belo lá no comércio. Eu comecei a ver. E aí um dia depois, outros meus irmãos começaram a ver, veio o João, que foi o segundo lá do interior. O caso dos engenhos começou a decair. Ele veio para cá e eu fui ali pela Conde, eu não conhecia, eu nem sabia que ali era Conde. Eu peguei, eu gostava. Olha, eu nem sei se ainda tem muito aqui. Ler jornal era tudo para mim. Ler jornal. E tinha os cadernos dos classificados. Era enorme. Classificado, você sabe, né? De vender tudo. Sim. Era o principal. Eu gostava de ler do classificado. Aí eu estava lendo de classificado, tinha um prédio para vender na Alcindo Castela com a Padre Eutíquio. Eu tinha um Fusca, eu fui lá, só para você entender. Não sou muito velho, né? Porque a minha memória tá boa. Não, que isso. Aí, o Padre Eutíquio não estava totalmente asfaltado, só era asfaltado até a Caripunas. Aí eu fui pela Estrada Nova, quando cheguei lá, fiquei fascinado. Mas eu não sabia que lugar era. Eu simplesmente fiquei fascinado porque é um cruzamento, né? E tinha um prédio bem de conta lá, uma padaria. Caramba, é aqui. Também tinha os apartamentos em cima, meu irmão estava vindo de lá. E compramos lá. E aí a ideia era fazer um supermercado. Experiência zero. As pessoas dizem, e é verdade, para começar, a primeira coisa é ter vontade. A vontade faz tudo, né? Sem vontade, nem adianta começar. E tinham também todos os valores, o conhecimento que vocês já tinham adquirido ali com seu pai, né? Sim. A nossa vida foi ser comerciante. Meu avô, lá no interior, meu avô tinha comércio e ele vinha em Belém fazer as compras para o comércio dele. Então a conversa na nossa família, lá com ele, com meus avós, girava em torno dos armazenistas que tinham aqui em Belém, que era quem vendia a mercadoria. Hoje não chama armazenista, chama atacadistas. E eu, na minha cabeça, eu imaginava que uma das coisas que seria importante era ser armazenista. E eu queria ser importante. Então eu queria ser comerciante, eu gostava de comerciar. Meu pai me empregou num comércio lá no interior de Igarapé-Miri, eu tinha 14 anos. E eu fui morar lá com ele. Era atender, vender. Máquina de calcular não existia. Então, era muito bom aquilo, porque desenvolvia muito as contas, somar, porque dá tudo na mão. Aquela relação enorme. Eu então atender o cliente no balcão, atender no balcão. 1 quilo de açúcar, vai lá, pesa 1 quilo de açúcar, tá. 1 quilo de meio quilo de café, um pedaço de charque. Aquilo é uma pós-graduação agora. Começa, lá aprende. Eu tinha vontade de ser um grande comerciante. Eu tinha uma grande vontade. Meus irmãos também. Papai já trabalhava com isso. Mas depois lá mesmo a gente avançou. Melhorou. Nós viajávamos de canoa à vela, indo para o Salgado. Meu pai fazia isso, levava cachaça de lá. E depois começamos. O negócio era ir para o Amazonas. Estava um bom ir para o Amazonas. Para o Amazonas é pegar um barco grande, carregado de mercadoria e ir vendendo para os ribeirinhos, para as cidades. Aí nós saímos daqui e começávamos em breves, Gurupá, Porto de Mós, entra no que é o Xingu, Almeirim, Prainha, Monte Alegre, Alenquer, Óbidos, Oriximiná, aí entra para o Barranco do Amazonas, muito legal, tem um lugar lindo para lá. E lá a gente vendia nossas mercadorias. Tudo liberado. Quando a gente vinha de lá, dificilmente pegava dinheiro, era trazendo pouco. Trazia os produtos de lá. Era carne de pirarucu, jacaré. Como mudou? Eu sempre digo que as coisas mudam para melhor. Hoje eu estava falando sobre relação de trabalho com uma funcionária. Quanto mudou? Já relou muito. Vai avançando. Mas enfim, se fala depois sobre isso. Então mudou muito, era totalmente liberado. Eles matavam onça para tirar o couro para vender. Hoje, se matar uma onça, vai preso. Deus o livre. Matavam jacaré para tirar o couro para vender. Isso era exportado. Tinha os importadores aqui que compravam para exportar. Não sei para onde exportava. Os cortumes. A gente trocava as nossas mercadorias com esses produtos. Era sofrido. Era. Mas era bom de viver, sim. Tinha suas dificuldades, muitas.
passar tantos dias aí num barco desse, passava 60 dias fora de casa, com uma economia de guerra, economizando tudo. Poxa, mas era bom. Vivia, né? Exatamente. E depois nós começamos a coisa. Papai pôs também, nós criamos um engenho de aguardente, que nós comprávamos de um terceiro, aí não vamos ter o nosso. Quem tinha um engenho de aguardente de casa em Garapé-Mirim, Abaetetuba, antes de nós eles eram capitães, eram nomeados pelo governo. Eu não me lembro disso do meu pai. Mas já era uma pessoa que tinha algum recurso. Então meu pai já tinha algum recurso. A gente não veio zero para cá, não. Já veio com capital. Já viemos com mas muito trabalhando e com uma economia de guerra. Economia de guerra. Eu estou dizendo que a gente não ia em supermercado. A gente ia no ver o peso. Fazer compras no ver o peso. E depois na mercearia lá no lado. Enfim. E a gente entendeu de ir para um supermercado, mas foi muito sacrifício para aprender. Porque o melhor de tudo é o conhecimento, a experiência, a prática. Nós estamos mesmo em supermercados, nesse varejo, 50 anos, 50 anos, desculpa. Foi a primeira loja que nós abrimos foi em 6 de setembro de 1972. Completou 50 anos, né? Ano passado, lá na Condor. Ela tinha 300 metros quadrados, tinha 10 metros de frente por 30 de fundos. Computador? Nada. Aí, onde é que vai ligar na mercadoria? Eu tive uma ideia, mandei fazer um livro, um caderno dessa altura, e aí anotava em cada página, contava quanto custou, quanto era para vender. Vocês imaginam essa operação? Pasta Colinos de 35 gramas. Aí ia lá, preço é tal. Gente. Aí coloca a etiqueta, prega lá. Mas é assim, a vida é assim, a capacidade que o ser humano tem de sobreviver e de se reinventar. Exatamente. Hoje, vocês que estão muito jovens, eu digo, vocês têm a maior riqueza, a saúde e a mocidade. Eu tenho 9 bisnetos. Eu casei muito jovem, lá a gente não tinha tempo, tinha que casar com a vizinha mesmo, quando nós de casa. Mas eu casei com o amor da minha vida. Aí a gente tem 9 bisnetos. Quando nasce quando eu vejo um desses pequeninos, eu imagino, poxa, quando ele tiver 50 anos, o que é que ele vai ver? Estar, né? E ele chegará lá, se Deus quiser, porque é uma grande batalha estar lá. Aí hoje eu falo muito que o pessoal, bora trabalhar, porque a gente tinha isso. Tem alguns termos, algumas frases que eu uso, que marca muito a mocidade. Tem algumas coisas, eu sempre digo assim. Eu vim de Belém, do Garapé-Mirim, eu tinha 25 anos, mais ou menos. E aí a gente morou lá no Porto do Sal, 7 anos, e morei no Jurunas, lá próximo tocamos numa casa há 40 anos. Parece que foi um sonho hoje para mim, eu não moro mais lá. O que me marca muito é a minha juventude e quando eu era menino, eu lembro de tudo. Lá no interior, muito, né? De tudo. Então meu pai tinha umas coisas que às vezes o pessoal brinca, mas é verdade. A gente era menino, papai saía para umas viagens demoradas, de canoa de vela, e a gente chorava muito, porque ele demorava a chegar, 15 dias, né? Então, não vai, papai, não vai. Ele dizia, não, filho, tem que ir embora, barco parado não ganha frete, porque ele fazia frete. Tem que dizer que se o barco dele tivesse parado, ele não ganhava frete. Então é assim. E a mesma coisa demora a trabalhar, porque eu acho que as pessoas só se libertam de 2 formas, estudando e trabalhando. Às vezes não necessariamente fazendo as 2 coisas, porque uma criança não pode trabalhar, né? Mas tem que estudar. É o que liberta as pessoas. Seu Oscar, e como passar valores que o senhor recebeu do seu pai para essas novas gerações? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Nós continuamos com a nossa mesma humildade. Meus filhos são diferentes da mocidade, né? Meus netos. Eu acho que a pessoa é formada assim. Eu tento fazer as minhas analogias, as minhas comparações, o que eu acredito, né? Não, nem analogia. Eu penso que a família e a pessoa, ela é 50% genética. Não adianta.
adianta, genética. Agora, tem uma parte muito que é a escola e o meio que ele vive. O exemplo que ele pegou da família dele. Não adianta uma pessoa, um menino ir para a escola, ter tudo o que os professores fazem e chegar em casa e encontrar. Ver os pais estarem um exemplo, que fazerem alguma coisa. Concordo, o exemplo então, arrasta. A gente é os pais da gente, é o que eles fizeram, né? É isso. Então, é dessa forma que se trata, se tenta. Através do exemplo, né? É, através do exemplo, exatamente. É isso. Seu Oscar, o Grupo Líder é um grupo consolidado, é um grupo que só cresce. Queria que o senhor compartilhasse aí com a gente um pouquinho dessa fórmula do sucesso na questão do reinventar. Como vocês se reinventam? Deixa eu te dizer, não tem milagres em lugar nenhum. Em todo lugar a gente ganha pouco. Você ganha pouco aqui. O líder me paga pouco. É assim, eu reclamo que o líder me paga muito pouco. Eu começo a pensar nele, 4h30 da noite, acordei às 3h30. É a primeira coisa que vem na cabeça e os meus problemas que eu tenho lá. Os por acaso não dormir mais. Normalmente eu acordo às 6 horas. Deste momento até eu dormir, eu estou trabalhando para ele. Então eu acho que ele me paga pouco. E eu não diria que o líder... Sim, com certeza, é uma empresa sólida. Tenho muito orgulho disso. Minhas maiores satisfações, esse negócio que eu faço na rede social, aí eu gosto de ler os comentários, é legal. Tem muito elogio, mas tem uns que criticam, né? Claro. É natural. Aí diz assim, eu não sei o que esse velho quer da vida, por que ele não vai apreciar a vida, gozar a vida, passear? Eu não entendo o que é isto. Para mim, aproveitar a vida, viver a vida, ter o do melhor é fazer o que você gosta. Você tem que fazer o que você gosta. E eu digo para qualquer pessoa, inclusive para você, não é o valor que você ganha, é você fazer o que você gosta. Não adianta ganhar muito e não gostar de fazer. Faça de paixão. Então é assim, eu trabalho de paixão, eu gosto disso. Hoje eu estava reunido com meus sobrinhos e perguntando para eles, não adianta. Isso aqui é o meu oxigênio, eu preciso estar aqui. Seu Oscar, eu sou uma apaixonada pela comunicação humanizada e uma das premissas dela é a escutativa, que eu sei que o senhor preza tanto e eu acredito que seja um dos segredos dos grandes líderes. Como eu estava dizendo há pouco, a comunicação, essa maravilha que é a comunicação, e é bom, foi bom você ter se apaixonado por comunicação, que como eu disse no início, é tudo, né? O que faz nós comunicarmos, sem comunicação não. Tanto que a Bíblia já diz, o princípio era o verbo, se não tiver, aí eu tento fazer e sou apaixonado também como você. E o senhor compartilhou comigo nos bastidores que gosta de ouvir. Porque as pessoas entendem que conversar é falar. Não, é ouvir. Mas ouvir com atenção. Exatamente, ouvindo, a escutativa. Acompanhando o que o outro está falando. Porque se você estiver conversando comigo, eu estiver falando e você estiver pensando logo no que você vai me responder, como você vai rebater, aí não cabe, né? A tecnologia avançou muito para nós, muito. Ainda não tem. Estão começando que não tem operadora de caixa, mas as pessoas ainda querem ir lá ver, olhar, escolher o produto, sim, o fator falar humano, com a pessoa, sim. Esse bacalhau tá bom, tu tem mais caro melhor do que esse, o açaí tá bom. Então, a gente precisa de pessoas. E quem sabe o que está acontecendo é quem está falando com as pessoas. De chegar... As informações que nós pegamos, tanto de clientes como dos próprios funcionários que estão no chão, andando, olhando com o cliente, essas são primordial para nós. É aí que a gente segue a linha deles. Não é o que eu penso, ou trazer alguém... um tecnocrata dizer, não, você tem que fazer aqui, vamos fazer o que eu... Exatamente. Para nós que trabalhamos com varejo, Bel, é assim. Você trabalha com massa, com muita gente. Circulam dentro das lojas do líder que pagam. Se você entra lá, tu e a tua filha, tua irmã, teu pai, qualquer coisa, comprar algum produto e sair, só conta um, porque é quem passou no caixa, tá? Tá. Então passa por mês, dentro das lojas do líder, 4,5 milhões de pessoas. É mais um pouquinho de que a metade da população desse estado. Nossa, claro que as pessoas, isso é num mês, isso quer dizer que se duas pessoas, a primeira pessoa for 2 vezes lá, vai contar 2 vezes. Então, eles estão lá. As lojas de varejo, onde circula muitas pessoas, e se não circular muitas pessoas,
Vai quebrar, tem que ter gente. Cliente, o principal de um negócio, de um comércio é o cliente. Eu digo que o líder é baseado, sempre digo, já é um mantra. É como se fosse uma mesa de 3 pernas. Toda mesa tem 4. Se tu tirar essa aqui, ela ainda segura um pouco. Agora, se ela tiver 3, ela cai. Então, é uma mesa. Se eu tiver... Que é a mesa? Que é as pernas? Em primeiro lugar, cliente. Sem cliente, amiga, nada. Fecha as portas. Não adianta pintar de ouro se o cliente não gostar. E às vezes ele não gosta mesmo. Eu já vi fazer em loja coisa mais moderna. Aí não desce, o pessoal não vai lá. Não sei o que. Por quê? Não sei. Não coube, não deu. Então, um é o cliente. O outro é o funcionário. Sem o funcionário, nada. Porque são muita gente, são muitas pessoas. E eles estão lá, eu sempre conto, nós construímos uma loja no Guamá, nova, loja, uma boneca, como eu digo, lá tá no linda, bairro por do sinal. Guamá. E a gente chama, um dia o rapaz que trabalha com esse sistema de câmeras, né? Ele me disse, Oscar, o senhor já pensou, olha aquela parede, não tem utilidade aquela parede, por quê? Para quê? Ela está empatando ali. Outro que também não era arquiteto. Tinha nada a ver. Ele trabalha com estações de câmera, é o pessoal que cuida dele. Eu disse, vá, cara, como foi para tu aprender? Eu olhei, ele me disse. Aí eu chamei os arquitetos e disse, é verdade, ficou uma maravilha. Então, o que eu preciso das pessoas é a mente, é a cabeça, é a ideia. A gente modernizou a loja da Doca. Trocamos todos os balcões, trocamos balcão de vende frango assado, bem com uma resistência para manter o frango assado queimado. Aí eu passei lá e ele me disse, Oscar, vem cá. Esse balcão ficou muito baixo. As pessoas têm que chegar e se arriar para prestar. Se o senhor mandasse subir 30 centímetros aqui, eu disse, vou experimentar. Mandei fazer. Ficou uma maravilha. Ele está lá, ele vê, né? Claro, quem melhor do que eles Então, para lhe passar essas informações. E isso tudo, para mim, tudo isso é comunicar. É se comunicar. É por isso que eu digo que as minhas postagens, o foco, primeiro no cliente do líder que eu vi, dependo deles. Também nos que não são clientes. Porque não são clientes porque ainda não foram lá. Se forem lá, e não volta. É verdade. E não volta para os outros, não. Olha. Ontem a gente foi lá com a governadora. Eu fui acompanhar o pessoal da Aspas. Eu já fui presidente da Aspas, mas nem participo dela. Mas eles me convidaram, vamos lá. Aí estava o meu amigo José da Formosa, eu gosto muito dele, muito meu amigo. E gosto muito dos filhos dele, claro, tenho uma admiração. As pessoas fora pensam porque a gente é do mesmo linha e a gente é inimigo. Não é, não. Eu, ao contrário, eu admiro eles demais e eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira. Somos concorrentes, sim. E eu disse. Aí eu disse assim, olha, se vocês estiverem longe do líder, entra no Formosa que é bom, porque é bom mesmo. Longe do líder, né? Em primeiro lugar, lá no líder. Longe do líder. É assim, querida. É isso mesmo. Mas sabe, uma outra coisa que me deixou muito feliz, seu Oscar? Saber, e aí a Ariane, nossa produtora aqui, também vai ficar feliz com esses números, saber que o quadro funcional do Grupo Líder tem aí 49,8%. Não, fechar 50%. Já fechou 50%? Eu não quero que vocês, homens, mulheres. Estão aqui. Não, eu quero falar, eles, homens, se aborreçam. Neto, Felipe, que está aqui com a gente. Elas fazem melhor do que nós. Ainda tem uma coisa, vou te dizer, eu gosto de falar em estatística. De cada 100 homens, uns 20, ele não é muito esforçado, não é muito dedicado. Ele faz alguma coisa. As mulheres, em cada 100, talvez 2, 3, tem sim. Porque em todo lugar tem exceção, né? Em todo lugar tem exceção. Pode não ser. Mas a maioria, pode né, ser eficiente. Tem loja. A maioria não, não sei até quantas. Mas grande parte das lojas são administradas por mulheres. Elas dão um show. Nós temos uma loja bem próxima aqui na Humaitá. Gerente, subgerente, é toda equipe, é tudo mulheres. É uma das que menos dá problema. Nós temos em Castanhal, todo mulheres. Para você ver, não é? E as pessoas ainda falam, não é isso que eu quero dizer, que querem criar uma lei para a mulher não ganhar inferior do homem. Mas onde é que pagam para mulheres inferior do homem? No líder não tem isso, não. É igual. Nós temos um plano de cargos de salário. O que gerente homem ganha, o gerente mulher ganha. Que outra notícia boa, né? Então, saber que o líder age dessa maneira. Mas não pode ser diferente. Não pode, eu concordo. Isso não precisa nem não ter deveria, lei, mas infelizmente porque acontece. As pessoas recebem seus valores, seus salários, seus pagamentos, não é pela beleza, é pela capacidade do que ele consegue fazer.
Seu Oscar, vamos falar de marketing. Tem um slogan de vocês que eu sou apaixonada. Você é líder do líder, criado pela Galvão, do querido Pedro Galvão, que esteve aqui com a gente. E eu soube que o senhor sempre gostou muito de ficar sabendo dessas operações, de acompanhar essas operações de marketing. Não à toa, foi ideia sua, uma agência própria do líder, dentro do Grupo Líder. Me fala mais sobre isso. Deixa eu te falar. O Pedro Galvão foi o meu guru, até hoje. Gosto muito do Pedro, meu amigo particular. E aprendi muito com o Pedro. Imagina. Ainda aprendo muito com ele. Pedro Galvão é um professor de marketing. Ele não é só... Não sei se você sabe, Pedro Galvão é um poeta. Sim, trouxe livro aqui pra gente. Ele é apaixonado por isso. Eu digo, Pedro, hoje eu até estou incomodando um pouco ele. Pedro, mas a gente não se desliga. Pedro, meu amigo, faça o que você gosta. Você gosta de escrever? Escreve. Gosta de fumar teu charuto? Fuma quando der certo. Faz o que tu gosta. Porque, para mim, eu disse para você há pouco, de marketing, de propaganda, de pessoas, o Pedro, a gente me ensinou muito. Aprendi muito com ele. E a grande virtude ou vantagem do Pedro Galvão. Pedro, eu tive uma ideia. Eu dizia para ele, eu tive uma ideia que eu vou fazer tal coisa. Uma pessoa que não é correta, o que é que a agência quer? Ela quer ganhar pelo que ela vincula. Ele aceitaria. Ele diz, Oscar, vamos fazer isso. Pedro, vai ficar bom. Não vai ficar bom. Eu não vou fazer. Eu quero fazer. Então faz só tu. Eu não faço. Então, veja que honestidade ele tem. Então, ele fala, não, Oscar, isso aqui não presta, não fica bom. Claro que eu não tenho dúvida nenhuma e tenho muito orgulho branco, satisfação de ver que nós temos uma boa imagem. Temos, pelo trabalho que a gente faz, mas lhe digo que de marketing devemos muito ao Pedro Galvão, ou quase tudo ao Pedro Galvão. O Galvão criou quase todas as nossas campanhas, depois o Magazan já é a Mendes, seu. Então eu tive professores, né? Pedro Galvão, seu... E a ideia de levar uma agência para dentro do grupo? A gente quer ter mais flexibilidade. Acompanhar mais de perto as operações, perto, né? Mas sem ficar fora, por exemplo, Pedro Galvão. Ele tem que estar me acompanhando lá. O senhor Valdo Mendes, eles estão junto conosco. A gente dividiu as tarefas, está dividindo as tarefas. Deu mais velocidade, para dar mais velocidade, para não depender, que é uma peça, fala para lá. Agora, para criar alguma coisa, reúne, nós temos criadores lá, tem uma parte que faz criação, e eu digo para ele, qualquer criação que nós façamos aqui, se for do supermercado, vai para a avaliação do Pedro Galvão. E ele vem aqui e vai debater, corrigir, dizer que não fica boa, e a gente vai fazer junto. E a mesma coisa do Magazan, e a mesma coisa da Forma Líder, e cada um tem sua agência, porque é bom, né? Essas várias opiniões, às vezes ajuda o outro a ver algo que a gente não está vendo. Sem dúvida. Então, eu não sou um criador de ideias, eu penso. Uma vez eu estava numa loja, aquela loja da DOC é uma loja que completou 30 anos, 86, 38, 36, 36 anos. Abriu uma época mas foi um sucesso enorme. Foi a primeira loja que teve escadas rolantes em Belém. Enfim. Então, lá tem... E ficou aqueles clientes fiéis, onde se encontram lá. A maioria das lojas lá, as pessoas, um dia desse, ela me disse assim, Sr. Oscar, quando eu não tenho o que fazer, eu vou lá para o líder. E assim era. Um dia eu entrei na loja e disse, Pedro, vamos fazer um comercial, vamos. Eu queria que tu pensasse em algo que dissesse que a gente se encontra no líder. Porque, olha, as pessoas vêm e se encontram no líder. E criou uma música. A gente se encontra no líder. Foi um sucesso. Se diga um sucesso mesmo. Foi. É bom. E ninguém faz para ter a comunicação, como a gente falou, é tudo. Varejo. Essas grandes empresas que trabalham só com volumes, exportação, talvez não precise. Mas o varejo, sem ele ter uma boa campanha, se ele não tiver uma verba que ele garanta a sua publicidade, como dizia meu pai, vai dar murro em ponta de faca. Porque eu digo para eles, para quem que tem o poder de comunicação, as rádios, televisão, jornal, hoje a internet já ajuda, mas no caso, vou dizer para você com tudo,
a televisão ainda é um poder muito forte. É isso, eu é apaixonado por anunciar na televisão, né? E sabe o que eu acho legal? A internet anuncia lá. Ou seja, a gente sabe o poder. Já viu? Sim, Vocês TikTok, Spotify, viram Netflix. A Copa do Mundo no Japão, quem estava anunciando na TV, quem era o patrocinador? A internet anuncia na TV, né? Então ainda é TV, poderosa, não tem jeito. Alguém diz assim, é um canhão. É um canhão. É um canhão, ainda é um canhão. Então, quem não separa uma verba disso para... Então, eu ia dizendo, eu digo para os donos assim, a gente não faz favor, nem tu está me fazendo... Tu tens um produto que eu preciso. Eu quero o teu produto. Eu quero o teu serviço. Tu tens uma forma de te comunicar. Eu quero comprar esse momento para te comunicar e dizer para o meu cliente o que é que nós temos aqui. Porque se eu não contar para ele, como é que vão saber? Por isso a importância. Mais uma vez a gente vai dizer que a comunicação é tudo. Sem comunicação exatamente. É tudo. Neto, solta pra gente o perfil mais badalado de Belém, @Oscar Correa Rodrigues, que está aí com 35.800 seguidores. Fala um pouco pra gente desse Oscar atuante aí na rede social. Eu amo, eu mesmo que faço. Eu mesmo que faço. Chama uma menina que mora lá em casa, bora gravar agora, eu estou na esteira de manhã, normalmente de manhã, todo dia de manhã eu vou para a esteira. E aí eu chamo ela, põe aqui, grava assim, bora. Normalmente é de improviso, erro, às vezes gaguejo porque não tem nada escrito. Mas é isso que conecta, essa humanização. Pronto, do jeito que as pessoas gostam de se falar, que sejam, falar para eles coisas puras, sinceras, do jeito que a gente é, da forma que eu falo. Outros falam, olha como é que ele fala igual o pessoal de Cametá, não tenho nenhum constrangimento disso. Como eu criei, não falo assim. Aí, eu gosto de fazer, eu chego nas lojas, as meninas adoram, meninas, bom dia, vamos fazer um vídeo aqui, vamos, senhor Oscar, vamos fazer um vídeo. Já estão todas arrumadas, preparadas, Elas estão todas arrumadas, eu chego lá e digo assim, não está bem arrumado, teu cabelo não está bem penteado, se eu passar aqui e fazer um vídeo, tu não vai aparecer, viu? Agora todo mundo já deve ir arrumada porque quer aparecer, uma maravilha, né? E se sentem prestigiados, né, seu Oscar? E aproxima, né? Então, eu fiquei assim, aí 35, mas eu olho no meu celular, na verdade, eu atinjo no mês 266 mil pessoas. Já teve um vídeo que eu fiz nessa loja do Humaitá, que são as meninas que cuidam. É a gerente do supermercado, gerente do magazão, gerente da Forma Líder, tudo é mulheres. E a engenheira, que é a Bruna, que é a gerente de operações da loja. Vamos fazer um vídeo aqui. Aí fizemos. Deu 600 mil visualizações. Lindo, né? Olha isso, lindo. Maravilha isso. É porque a gente nunca atinge só quem está na nossa rede, né? Atinge os não seguidores. Daí depois ainda mais quando tem um engajamento alto. Pode fazer. É bom. Legal. É comunicação. É tudo. Exatamente. Tornou-se um outro canal de comunicação para você falar com seu público. Chegando agora, não é? Com seus colaboradores. Isso aqui, escuta. O poder, o poder que a televisão tem, o jornal tinha, já não tem tanto, a rádio ainda continua. Mas chegar aqui, como agora a gente chegou, que a internet trouxe para todos, uma maravilha. E a possibilidade também, seu Oscar, do seguidor, que é cliente ali do líder, poder falar diretamente com um dos fundadores, que antes não tinha isso, né? Imagina, chegava ali, não tinha. Agora ele tem a possibilidade de comentar na sua foto. Aí eu vou olhar os comentários, olho um por um, e tento responder, aquelas que eu tento explicar, se eu tiver tempo, eu tento explicar por quê, como as pessoas às vezes não entendem. Aí as pessoas dizem isso assim, eu fico muito chateado porque eu passo no líder e não tem, o funcionário não tem sala de descanso. Tem, gente. Toda loja tem uma sala de descanso com ar-condicionado para homens, outra para mulheres. Toda loja tem um espaço para as pessoas se alimentarem. Então, é preciso ser dito, porque senão as pessoas vão ficando com a imagem que ela colocou na cabeça. E a gente ter uma imagem não boa não é legal. Eu vou te dizer uma coisa. O líder é minha paixão. Eu vivo disso, falei hoje com o meu sobrinho. Dá para ver nos seus olhos. Minha família, o líder, os dois, né? Os dois. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer bem feito. Amo fazer bem feito. Gosto disso. É o que eu gosto de fazer. E faz bem feito. Seu Oscar, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, eu entendo que todo empreendedor gostaria de ouvir, ter essa possibilidade de ouvir, ou ao menos deveria,
ouvir um grande líder, quem já está aí há muito tempo no mercado. Então, eu queria que você deixasse aí uma dica, um conselho, sei lá, um insight que seja para os empreendedores, de quem tem tanta experiência. Não, eu quero falar para todo mundo. Primeira coisa, eu já disse para vocês, bora trabalhar. Bora trabalhar. Sem trabalhar, nada. Sem estudar também. Então, meninos, meninas, rapazes, moças, vão estudar. Porque a coisa mudou. Eu não tive tanta oportunidade disso. Consegui estar aqui na marra. Agora, quem não tiver estudar, não tem nada. E vai trabalhar. Vai trabalhar. Pelo menos, no mínimo, ocupar a mente. Porque cabeça vazia, né? Terrível. E trabalhar dá prazer. Dá liberdade. Dá oportunidade. Acima de tudo, acreditar. Ter fé. Todo projeto começa de uma ideia, avança para boa vontade e para coragem de fazer. Se fizer isso, eu não tenho como, não vou dar um conselho, mas eu diria assim, façam o que vocês gostam de fazer. Eu já falei para você ainda agora. Qualquer um que vai fazer o que ele não gosta, não tem paixão de fazer, não vai ter sucesso, nunca. E a gente não vive... Também eu costumo dizer, eu preciso de muito pouco para me viver. É verdade. Eu não preciso de muito. Porque eu fui acostumado com muito pouco. As coisas luxuosas, ela não me fascina. Nada. É que eu estava comentando ainda há pouco, as pessoas me falarem, eu acho que a gente fugiu um pouco do comentário, por que ele não vai passear? Será que passear é a melhor coisa? Não é para mim. Eu gosto. Já fiz, já andei, eu não frequentei muita. Eu vim fazer segundo grau em Belém com 28 anos de idade, no Colégio do Carmo. Eu consegui fazer. Quando eu vim de lá de Igaraveira, eu tinha estudado até a 4ª série, enfim. Mas viajei muito. Qualquer lugar. China, Japão, Alasca, qualquer lugar. Pensa, são difíceis lugares que eu não tenho ido com a minha mulher. Enfim. Mas os passeios que todo mundo gosta, ele tem 3 momentos. A expectativa de ir, o embarque da viagem, mas o melhor mesmo é voltar para casa. Igual a casa da gente, não tem nada. Verdade. Então, assim, é verdade. Não tem nada igual. Essas coisas são boas. Então, o que é apreciar a vida? Ir, nada contra. Ir para farra, só está correndo risco, né? Todo mundo que está Cada um com as suas escolhas, né? Toda escolha tem as consequências. Então, é o que eu gosto de fazer. E então assim, é isso. O conselho que fica aí do seu Oscar é focar, estudar, focar, trabalhar, fazer no que ama, né? Você acha outras coisas, tem porque nada. sem paixão não tem jeito, não dá certo. Tem que fazer assim. Eu digo para meus netos, vamos estudar, tem que estudar, estudar. Hoje, e olha, Bel, a vida melhor. Hoje eu estava até conversando com uma funcionária e explicando para ela. O quanto, para todos vocês, eu vou dizer, meninos, vocês aí, o mundo melhorou muito, muito. Se eu estou vendo o mundo, vendo com raciocínio, há 60 anos, 65. O que mudou do que eu vi para o que está agora? Pensa isso em 200 anos, 100 anos, de quanto vai mudar. Eu gosto muito de ler, eu leio muito, tenho meus escritores favoritos, e um deles que eu li quase tudo que ele escreveu foi o Laurentino Gomes, e ele, os últimos que eles estão escrevendo a escravidão. A escravidão foi um negócio, foi um cancro no país. E ainda tem algumas coisas que a gente viu. As pessoas trabalharem sem horário, que já fora da escravidão, mas não tinha horário para trabalhar, não tinha domingo. Hoje não, as coisas melhoraram. Mas a pessoa se liberta mesmo para ele dar liberdade, não é liberdade de estar preso nessa sala. Estudar, trabalhar. Sem isso, nada. Então é isso, seu Oscar, muito obrigada pela sua presença aqui, por essa aula de vida, principalmente. Eu lhe agradeço muito, tenho certeza que não só eu, mas todo mundo que está ali por trás, Neto, Arielle, Felipe, aprendeu aqui um pouco com o senhor. Eu agradeço muito você, um prazer enorme vir aqui. Eu gosto de gente, gosto de jovens, porque eu sei que o futuro é enorme. Para mim, eu sim tenho que agradecer de estar aqui. E Nossa. Sempre que tiver uma oportunidade, me chama, tá? Opa, com certeza. Então pronto, tá vendo? A Arielle, ele já disse aqui que vai voltar. Não é todo tempo, então. Não vão ficar me perturbando. Não é questão de perturbar, para não cansar, não é? Eu imagino. Eu não vou chegar, eu vou cansar.
E a sua agenda também é cheia, né? Agora também com essa missão de ser influenciador digital, a agenda tá cheia. Não, isso é na hora, sim. Eu chego numa loja... natural, né, sexta-feira eu fui para Castanhal. Normalmente, dormi na fazenda de manhã cedo. Nós tínhamos fazendo uma loja nova em Castanhal. 8 horas da manhã eu estava em Castanhal. Eles vão fazer um vídeo aqui. Sobe aqui o motorista, faz aqui, filma aqui para mim. Ele fez na loja. Depois eu fui para a loja. Chego lá e ele já me disse, senhor, bora fazer um... Vamos. Aí eu fui para Capanema. Eu voltei de Capanema. Não, ainda fiz na frente da fazenda. Enfim, eu fiz 4. Eu chego na loja e me disse, senhor, vamos fazer um vídeo aqui, vamos fazer. E aí vai, né? Legal. Saindo de forma natural e orgânica. E é obrigado, viu, Bel? Eu que lhe agradeço. Meninos aí, vocês. Muito obrigada. Meninas. Muito obrigada mesmo. E para você que nos assistiu, muito obrigada e até a próxima.